Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 21, que tem o título Maioridade. Tem uma afirmativa de Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7, e diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Em todas as atividades da vida, há quem se alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De um modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. O sol é para todos. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse encontro, em nome de Jesus.
onde buscamos, através desta reunião, mesmo que à distância, sintonizar com os trabalhadores espirituais da casa de Miguel e com o nosso Divino Mestre Jesus, no intuito de harmonizar o nosso corpo físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e que a Tua paz sustente a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, a prece é um recurso misericordioso que temos para conversarmos com Deus e com os nossos benfeitores espirituais. Portanto, ela precisa ter qualidade para que atinja os objetivos. E é o que vamos conversar um pouco agora. Então, estamos começando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, itens 1 a 4, qualidades da prece. Começando no item 1, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Está lá em São Mateus. Antes de mais nada, lembremos lá da questão 659 do Livro dos Espíritos, sobre as 3 finalidades da prece. A primeira é louvar, ou seja, elogiar, enaltecer, glorificar Deus e sua onipotência e onipresença sobre tudo. Agradecer por tudo aquilo que a gente vem recebendo e muitas das vezes nem percebemos. Quantas coisas nos ocorrem no dia a dia e ganhamos como presentes para encararmos dia após dia e não percebemos. Então agradeçamos a Deus por tudo, pela casa que habitamos, pelo trabalho que temos, pela saúde, pela nossa família, por termos amigos, tanta coisa que nós temos para agradecer. Agradecer também a oportunidade que muitos de nós temos de praticarmos a caridade, agradecemos a oportunidade de estarmos estudando o Evangelho. É uma infinidade de coisas que, se prestarmos atenção, nós temos para agradecer. E por que não pedir também? Pedir apoio, alívio de nossas dores físicas e morais, espirituais também. Pedirmos uma melhora da nossa visão sobre aquilo que nos acontece no cotidiano e muito mais. Então, lembremos sempre disso. Prece para louvar, para agradecer e para pedir. E aqui, fazendo uma primeira análise sobre o item 1, vamos entendendo que a prece nada tem a ver com ostentação. Quando o Evangelho aqui nos lembra que para nós não nos assemelharmos aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens, o que a gente compreende dessa lição? A prece é uma coisa nossa, é um laço estreito entre nós e o Altíssimo, entre nós e os benfeitores espirituais. Então é uma coisa só nossa. Para que a gente vai querer se evidenciar nesse momento porque a gente está fazendo uma prece? Assim perde todo o teor, perde toda a qualidade. Nós estamos conversando hoje sobre as qualidades da prece.
Então aí já vai perdendo um pouco desse campo vibracional que a gente precisa sempre estar atentos. Lembrando também que a prece pode ser feita em qualquer local. No meio de transporte, no trabalho, na sala, no quarto, na cozinha, na rua, numa festa, aonde nós estivermos. Mas a gente lê mais adiante assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Lembrando que nós estamos no capítulo Pedi e obtereis. A gente já vai clareando as nossas ideias de que toda prece é ouvida, certo? Nenhuma prece se pede. Mas se a gente pode orar em qualquer lugar, como é que o Evangelho já está nos apontando que quando nós quisermos orar, para que a gente entre para o vosso quarto? Que quarto é esse? Esse quarto aí é a nossa casa mental. Significa para que nós voltemos as nossas atenções exclusivamente ao alto. Um momento em que a gente precisa se desligar de tudo, de todos os fatores exteriores, de toda a problemática do dia a dia. Esqueçamos que precisamos pagar o cartão de crédito que gastamos demais. Nesse momento, esqueçamos de problemas a serem resolvidos. É o telefone que toca, é alguém que nos chama, é a campainha. Nesse momento, nós precisamos estar só com relação estreitamente voltadas ao alto, voltadas ao nosso Pai ou aos nossos benfeitores espirituais. Então, essa nossa casa mental precisa estar desligada de todos os fatores externos e estarmos voltados exatamente para o nosso foco. Qual é o nosso foco? Conversarmos com o nosso Pai. Nós sabemos que a concentração é algo trabalhoso, não vou dizer difícil, porque facilmente nós dispersamos os nossos pensamentos. A nossa atenção é sempre desviada, mas isso, quando eu digo que concentração é algo trabalhoso, a gente já verifica que é algo que precisa ser treinado em nós. Então, através da nossa persistência, da nossa insistência, do nosso estudo, né, a gente vai chegando lá nesse objetivo. Aproveitemos esse momento desse nosso quarto, entre aspas, para o extravasamento da alma. Mais adiante, o Evangelho está nos trazendo assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. E mais adiante a gente lê assim: não vos tornei semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade. Então muita gente diz assim: então eu não vou fazer prece nenhuma, porque Deus já sabe aquilo que eu preciso. Bom, Deus sempre sabe do que nós precisamos. Nós é que não sabemos de fato, porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que pedir, né? Eu sempre costumo dizer que nós temos uma grande dificuldade em entender o que é melhor para nós. Então a gente vai lá, utiliza a prece pedindo para que algo nos aconteça, e de repente esse algo não acontece, e muitos ficam chateados com essa situação, mas aí houve um livramento, mais uma vez houve misericórdia divina, porque as nossas preces são ouvidas. Mas por que não ficar pedindo muito nas nossas preces? Nós precisamos o quê? Estarmos de laços bem estreitos com o alto. Isso significa uma mudança do nosso campo vibracional. Imagine, cada vez que a gente consegue vibrar com o alto, e nós estamos melhorando a nossa vibração, melhorando o nosso entendimento de nós mesmos, melhorando o nosso entendimento do que é a vida que se processa diante de nossos olhos, e as nossas escolhas vão ser melhores, pois sabemos que muito do que acontece no nosso dia a dia, que a gente julga ser bom ou ser mal, tem o nosso concurso, tem o nosso pensamento, a nossa forma de ser, as nossas atitudes, né? Aquilo que a gente fala. Então, a gente, nesse trabalho de nos elevarmos ao alto, de estarmos bem estreitos com Deus, Jesus e com a espiritualidade de luz, é também processo de evangelização, pois quando a gente vai se evangelizando, e nós estamos fazendo isso agora, compreendendo o que o Evangelho está nos trazendo,
Evangelização é igual a melhora de atitudes, de pensamentos e não só para o nosso conhecimento, mas para que pratiquemos e utilizemos no nosso dia a dia. Portanto, Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas não percamos a oportunidade de estarmos conversando com o nosso Pai. Uma oportunidade muito excelente. No item 2, vamos encontrar lá em São Marcos: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contrária a alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Lembra-se lá no Pai Nosso, quando a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que estamos realmente colocando em prática isso? Estamos realmente perdoando o nosso irmão? Estamos nos auto-perdoando? Perdoando as nossas falhas? Estamos perdoando as falhas alheias? Nós já conseguimos a perfeição? O que nos autoriza a ficarmos em dedo em riste em relação ao outro? Somos poços de virtude e os outros não? Não podemos esquecer que com a medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Como é que eu vou ter coragem de pedir a Deus que perdoe as minhas faltas, os meus erros, se eu não tenho a condição? Porque muitas das vezes quando a gente erra e está desesperado diante daquele nosso erro, por mais que nós não admitamos para os outros, mas aquilo grita em nossa consciência, então a gente recorre ao Pai. Porque nós sabemos quando nós erramos, quando um ato falho e vai prejudicando tudo mais para frente, e a gente fica naquele desespero pedindo a Deus que nos perdoe, que aquela situação se resolva. Então, a gente, mais ou menos com o que a gente sente, vamos olhar para o irmão ao lado e pensarmos que ele também sente a mesma coisa. Então, de que forma nós estamos indo fazer a prece? É com críticas, julgamentos, mágoas? Que vibrações que a gente tem carregado no nosso dia a dia? Como é a nossa postura em relação às faltas alheias? Vou entregar para Deus. Desejo a Deus justiça. Mas quando a gente pede justiça a Deus, vamos perceber se a gente está pedindo justiça ou se a gente está pedindo vingança. E nesse pedido de justiça, temos certeza de que Ele também vai querer saber da justiça em relação a nós. Mas todos nós temos faltas, todos nós temos falhas. Se for assim, a gente não vai orar para Deus porque a gente também tem erros. Não, nada disso. O que o Evangelho nos convida sempre é para a gente se corrigindo. E uma correção não se dá da noite para o dia. A gente não vai dormir com faltas e vai acordar na manhã seguinte sem elas. Mas a gente pode, nesse processo de evangelização, paulatinamente, com vontade e com boa vontade, seguirmos em frente. Prece é vibração. Então, da forma como eu faço a minha prece, nós vamos ver que tipo de alcance ela terá. Então, são perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Com o que eu quero sintonizar? Como estão as minhas emoções para que essa minha prece alcance os objetivos dos quais eu necessito? Muitas das vezes, através da prece, nós queremos ordenar ao nosso Pai que façam aquilo que a gente quer. Será isso o mesmo correto? No item 3, vamos encontrar lá em Lucas: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Então vamos à parábola.
2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, este, no caso, o segundo, justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Quem de nós que está encarnado aqui neste momento é tão cheio de virtudes, tão cheio de qualidades? Quem de nós já é um espírito salvo? Quem de nós se acha tão superior ao outro? Será que não nos passa na mente em que todos nós não somos iguais? Nós estamos encarnados na Terra, cada um com as suas mochilas, né, com seus altos e baixos, né, com o saldo do que já fez de positivo ou negativo lá para trás, e estamos aqui mais uma vez, numa oportunidade bendita, procurando nos melhorar enquanto espíritos. Mas isso, cada um tem a sua história, cada um soube dar tratamento à sua trajetória de forma diversa, por isso a gente não tem a mínima condição de cobrar nada do outro ou de julgar o outro ou querer que o outro pense como nós. Então, mais uma vez aqui, a gente vai verificando que a prece também nos convida a esse exercício da humildade. Quem sou eu? Quem sou eu? E muitas das vezes a gente faz essas preces realmente ordenando a Deus que faça as coisas para nós. Como se Deus fosse um escravo nosso. Quem ainda nunca agiu assim, que atire a primeira pedra. Podemos não ter agido assim nesta encarnação, mas em outras fatalmente sim. Então, sejamos humildes. Não nos comparemos, não nos achemos superiores ao outro. Temos vivências diferentes, temos apreensões diferentes. Naquilo que eu consegui avançar, o irmão não avançou ainda. Mas muitas das coisas que o outro irmão já avançou, eu não consegui ainda nem vislumbrar. Então a gente precisa lembrar disso. Humildade sempre. Não rebaixemos a quem quer que seja. Compreendamos o outro. Nós gostamos de ser compreendidos, por que não vamos compreender? E, se nós encontrarmos no outro algo que nos desagrade, façamos prece para ele e para nós, para que nós tenhamos compreensão em relação às faltas do outro e para que ele também se esclareça e clareie sua mente. Nós não somos donos da verdade. Muitas das vezes aquilo que a gente pode estar achando errado no outro, não é. E a gente fecha com o item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, são não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal.
quando nós olharmos para o outro, por mais que observemos algumas coisas negativas, e quando nós observamos coisas negativas no outro, isso significa que nós estamos reconhecendo aquilo. E como é que a gente consegue reconhecer? Porque aquilo também faz parte de nós. Pode não estar sendo usado nesta encarnação, mas de repente já vivenciamos esse mesmo tipo de erro, esse mesmo tipo de atitude negativa, e por isso nos é muito fácil reconhecê-las. Precisamos lembrar disso. Verifiquemos então que se aqui nesse mundo atual, na situação em que a Terra se encontra, não há perfeição, vamos lembrar daquilo que eu falei lá da nossa bagagem. Nós temos altos e baixos, ainda carregamos sentimentos bons e sentimentos negativos em conjunto. Então, a gente não pode conceber a ideia de que alguém seja sempre mal, seja sempre ruim e seja sempre negativo. Todos nós temos as nossas partes boas e as nossas partes más. Lembrando mais uma vez da nossa condição, ainda estamos nesse árduo trabalho, de tendermos somente ao bem. E nós estamos na estrada, nós estamos bem. Hoje nós nos encontramos aqui, estudando o Evangelho. Olha no que a gente já conseguiu se melhorar. Pode ser que a gente não esteja ainda compreendendo 100% do Evangelho. Pode ser também que nós ainda não estejamos praticando 100% daquilo que aprendemos. Mas nós já estamos tentando. E isso é muito importante. Hoje, o nosso coração pode não estar totalmente purificado, mas entremos nesse processo bendito de sua purificação. Vamos nos evangelizar, vamos nos atentar mais às mensagens de Jesus, critiquemos menos o outro, porque é muito fácil apontar, a gente aponta todo mundo, aponta o familiar, aponta o colega de trabalho, aponta os governantes, são espíritos como nós, que tudo nós queremos no fundo, termos paz e sermos felizes, mas essas conquistas elas não vêm de fora. Elas nascem dentro de nós. Para que nós queiramos a paz no nosso dia a dia, no mundo, na vida, nós precisamos semeá-la em nós. Ela não vem de fora, ela não cai do céu. Se nós queremos a felicidade nesse mundo, trabalhemos para que de fato esse mundo seja um mundo feliz. A Terra já está numa transição há muito tempo. E essa transição não se efetiva rapidamente por causa de nós mesmos. Ainda por causa dessa condição que nós nos encontramos, dessa natureza. Então, estudemos com afinco o Evangelho e utilizemos no nosso dia a dia. Jesus só veio trazer para nós mensagens de amor, de clarear as nossas ideias. Que Ele sempre seja o nosso modelo e guia para tudo. Jesus está sempre conosco, mas batalhemos, trabalhemos, estudemos para também estarmos vibrando na sua mesma faixa. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, onde podemos ouvir sobre o Teu Evangelho com essas orientações que só nos ajudam a crescer, a caminhar para frente e para o alto. E com a possibilidade de um dia, Senhor, sermos reconhecidos como Teus discípulos. Que essas vibrações de amor e de paz que nos envolveram o tempo todo se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Sob todos esses nomes que passam agora em nossos pensamentos,
mas também por aqueles que não têm quem peça por eles. Ajude o Senhor indistintamente, e que nós possamos ficar com parte dessas vibrações e utilizá-las no nosso dia a dia, através das reflexões sempre ligadas ao amor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus.